para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu-lhe Jesus: deixa aos mortos ou enterrar seus próprios mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que tendo lançado a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, como é maravilhoso podermos sentir verdadeiramente a presença desse Deus nas nossas vidas. Como é interessante, como é gratificante para nós, hoje, Igreja do Senhor, olharmos para a nossa situação que outrora vivíamos, olhar para a nossa condição, olhar para o nosso estado de ignorância que vivíamos, e hoje desfrutamos de tão grande privilégio pela presença do nosso Deus. Que cada um nesta noite possa olhar para dentro de si mesmo e fazer uma reflexão a respeito da sua vida hoje e do que éramos outrora. Qual era a nossa condição antes de aceitarmos a Jesus? E esse texto muito me chamou a atenção quando estava alguns quilômetros distante da minha casa, mas o Senhor, ali pela madrugada, Deus me trouxe essa palavra para que hoje nós pudéssemos compartilhar dela. Eu pude entender aqui, queridos, nesse texto, quando aquelas pessoas que estavam à volta de Jesus, seguindo a Jesus, diz a Bíblia que Jesus estava a caminho de Jerusalém, e uma multidão, muitas pessoas também ia com ele. E ali alguns seguidores dele ali disse: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores, eu irei com o Senhor. Mas Jesus, conhecendo as nossas fraquezas, Jesus conhecendo a condição humana, ele sabia que era impossível nós, seres humanos, aquele homem que se ofereceu, que quis ser o seguidor de Jesus naquele momento, Jesus sabia a condição dele, e por isso ele diz no versículo 58 que as raposas têm os seus covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Meus amados irmãos, esse versículo mexeu comigo, porque eu pude entender por que será que Jesus disse essa palavra para aquele homem que estava se colocando na condição de ser um futuro seguidor dele. Meus amados irmãos, eu tenho certeza que Deus, a muitos também já revelou a sua palavra, a muitos Ele já desvendou o mistério de muitos textos, mas o que Deus me levou a entender nesse momento, quando estava buscando ao Senhor ali, foi que Jesus estava dizendo, porque Ele não era dessa terra, Ele estava apenas
passando, cumprindo ali o seu ministério terreno. Por isso que ele disse isso para aquele homem, porque ele não estava simplesmente falando das coisas terrenas, ele não estava firmado ali em algo que para nós e para ele também é passageiro. Mas, queridos, e assim também ele se sentia muitas vezes desamparados pelos seus próprios discípulos, esquecidos, desprezados. Mas de uma coisa, aleluia, ele tinha convicção que o Pai estava presente com ele. Amados irmãos, e outras pessoas se dispuseram a ser também seus seguidores. Mas interessante é entender que muitas daquelas pessoas que se dispuseram ali, cada um deles também tinha um problema. Cada um também estava enrolado com alguma ou outra situação que precisava ser resolvido primeiro. E quando aquele homem se diz que queria ser um seguidor de Jesus, mas primeiro ele tinha que enterrar o seu pai, como foi duro ele ouvir aquela palavra de Jesus: deixa os mortos tratarem, sepultarem os seus próprios corpos. Ele não estava dizendo da morte física. Jesus ele quis dizer na amplitude espiritual. Ele estava falando da morte espiritual. Mas você vai e anuncia o meu reino. Então, queridos, o texto continua dizendo que mais um se coloca no lugar de ser seguidor do Senhor. E aquele homem diz que primeiro ele queria despedir dos seus familiares, daqueles que estavam na sua casa. Aí Jesus disse para ele: olha, moço, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, ele não serve, ele não é digno do reino de Deus. Que palavra! Mas, queridos, uma coisa nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Espírito Santo de Deus há de nos deixar claro aqui. E é importante para nós, como homens e mulheres de Deus, como igreja do Senhor, em pleno século 21, uma das coisas que é interessante para nós sermos aceitos como seguidores de Jesus, é importante nós negarmos a nós mesmos. Isso é interessante, é uma grande realidade. E para nós nos tornarmos seguidores do Senhor, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos negar a nós mesmos. E como é difícil o homem abandonar, negar as suas próprias vontades. Estava entendendo que muitas e muitas vezes as coisas que nós, como homens e mulheres de Deus, vivemos, nem sempre as tribulações, as dificuldades que vivemos, que passamos, nem sempre é uma obra do nosso adversário. Mas na maioria delas são as nossas próprias decisões, por apego a alguma coisa, por estarmos enrolados em alguma ou outra situação. E isso nos impede em nos tornarmos seguidores autênticos de Jesus. Isso nos impede. Mas o Espírito Santo de Deus nesta noite há de nos conduzir a entender que Deus nesta noite, Ele procura verdadeiros adoradores que o possam adorar em espírito e em verdade, abandonando todas as coisas que para trás elas precisam ficar e seguirmos avante. Outra coisa é tomar a sua própria cruz e seguir.
coisa que nos impede é que muitas vezes nós queremos seguir a Jesus, mas não queremos levar a nossa própria cruz. Meus amados irmãos, esse texto também é interessante nós entender que naquele meio ali, com aquela multidão que acompanhava Jesus, havia pessoas que tinham segundos interesses ali, pessoas que talvez estavam à procura, quem sabe aguardando ali um milagre de Jesus, quem sabe até mesmo com fome, esperando uma outra multiplicação para saciar a sua fome no seu corpo físico ali. Mas eu quero dizer nesta noite, que nós precisamos aprender aqui nesta noite, é que Jesus não está à procura de seguidores que o seguem por emoção ou por interesse próprio. O Senhor Jesus não está à procura de pessoas dessa natureza. E isso me incomodou, porque aí eu pude entender que quando Jesus deu essa resposta dura para aquele homem, olha, as raposas têm lá os seus covis, as aves dos céus também seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. É necessário, queridos, que aqueles que se interessam, aqueles que se ingressam para servir a Deus, para servir a Jesus, eles simplesmente precisam entender primeiramente o grande amor de Deus. Aí nós iremos entender que para servir e para seguir a Jesus, queridos, nós não precisamos ter segundos interesses, nós precisamos seguir Ele por amor, porque grande, aleluia, foi o sacrifício do Senhor em favor das nossas vidas. Diz a palavra do Senhor que quando Deus olhou para a face da terra, Ele não contemplou, Ele não viu nenhum justo sequer, ninguém era digno do amor, mas mesmo assim Ele enviou o seu Filho para cumprir, para fazer essa grande obra pela qual a igreja do Senhor desfruta dela e tem grande e rica esperança. E aí, queridos, nós podemos entender que quando nós nos colocamos na condição de seguidores de Jesus, nós entendemos que quando essas três coisas aqui, elas encaixam em nossas vidas, quando nós conseguimos negar a nós mesmos, quando tomamos a nossa própria cruz, e quando estamos seguindo Ele, não por amor, não por interesse, mas sim por amor, aí, queridos, a Bíblia, ela nos traz, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, e Jesus, Ele se colocando como a luz do mundo, e Ele diz que aquele que o segue, não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, uma das primeiras coisas que aqueles que seguem a Jesus acontece na sua vida é que as trevas já não fazem parte mais da sua vida. As trevas já não acompanham mais o verdadeiro seguidor do Senhor. Essa é uma das recompensas. Essas são os frutos que aqueles que servem e seguem a Jesus começam a desfrutar aqui na terra. Porque tem uma grande diferença nós vivemos aqui desfrutando da benevolência do Senhor, da grande e poderosa unção do amor dele sobre as nossas vidas, ou também até mesmo contemplar alguém que não vive, que não desfruta, que não conhece esse amor de Deus. Ou às vezes já ouviu falar, mas ignora. Outra situação, João capítulo 10, versículo 27 e o 28 diz, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço
que elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. A segunda coisa, querido, é nós termos a convicção que nós temos a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio do Senhor Jesus, nós temos a vida eterna. E isso, para nós, como igreja do Senhor, é o nosso maior triunfo. A vida através de Jesus. Então, todas as vezes que nós reunimos aqui, é impossível nós nos dirigirmos ao Senhor. É impossível o crente dobrar os seus joelhos e não reconhecer a grandeza do amor do Senhor. Muitas e muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor e as palavras que são direcionadas ao Senhor é palavras de pedido ao Senhor: me dá isso, me dá aquilo, e nós esquecemos que nós precisamos ter por natureza um coração grato a Deus. Amém. Porque desfrutamos, querido, de coisas gloriosas, a glória reservada para a igreja do Senhor. Nós precisamos contemplá-la, nós precisamos enxergar o céu por dentro, porque verdadeiramente é algo que os nossos olhos ainda não viram, assim como diz a palavra do Senhor. A terceira coisa, queridos, a terceira coisa, João capítulo 12, versículo 26, aquele que me segue deve me seguir, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa é que aqueles que servem a Deus, que seguem a Jesus, eles são honrados pelo Pai, eles são honrados por Deus. E isso para nós, muitas vezes, está além do nosso entendimento, do que entender sermos honrados por Deus. E o Senhor Jesus, através do seu sacrifício, através do seu grande amor, Ele possibilita todas essas coisas acontecer em nós. Não andar em trevas, esquecer o mundo, abandonar as nossas práticas, deixar com que o Espírito Santo de Deus nos molde, segundo a vontade de Deus. Em segundo lugar, ter a esperança, ter a expectativa, gozar da vida eterna através do sacrifício de Jesus. E depois, ser honrado por Deus. Ser honrado por Deus. E durante essa semana, o Espírito Santo de Deus me trouxe essa palavra e eu pude entender, meu Deus, como nós precisamos melhorar a nossa maneira de te seguir. Como a igreja do Senhor precisa melhorar os seus conceitos, as formas como nós nos colocamos na condição de servos e de seguidores de Jesus. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis. A igreja do Senhor está contemplando o início, mas diz a palavra do Senhor que ainda não é o fim. Mas é importante, é interessante que nós permaneçamos firmes na presença do Senhor, porque somente permanecendo firmes no Senhor é que nos chegará a nós a recompensa. Então, eu entendi que nós, a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos, queridos, abandonar, nós precisamos fazer uma reflexão dentro das nossas vidas, porque simplesmente dizer que somos seguidores do Senhor, aqueles homens também, aquelas pessoas eram, mas muitos ali cheios de interesses, muitos talvez de uma outra expectativa de vida, mas o que nós precisamos ser grato a Deus nesta noite é que nós já desfrutamos, aleluia,
da vida eterna em Cristo Jesus. Quem sabe aquelas pessoas ali não tinham convicção de que Jesus um dia iria morrer, iria ressuscitar. Mas nós hoje, pela fé, nós entendemos, aleluia, o Espírito Santo de Deus já nos trouxe essa revelação, que Ele morreu por amor de você, por amor das nossas vidas. E isso não pode, nada no mundo pode tirar, pode arrancar dentro do crente essa alegria, essa expectativa. Diz a Bíblia que nenhum soldado que está no combate, que está envolvido nas coisas do Senhor, ele não deve se envolver com as coisas deste mundo. Ou seja, queridos, nós precisamos também entender que somos seguidores do Senhor, fomos chamados por Deus. A igreja do Senhor, ela tem essa missão. Assim como Jesus disse para aquele homem: olha, deixa os seus lá, deixa, quem sabe, os seus parentes, mas vai anunciar o meu reino. Quem sabe muitas vezes nós nos envolvemos tanto nas coisas deste mundo, nos apegamos, quem sabe, às nossas famílias de uma maneira, e queremos muitas vezes levar a cruz dos outros, sabendo nós que nós temos a nossa própria cruz. E a salvação, ela é individual. O Senhor, haverá um momento, um dia em que a prestação de contas será com cada um. O Pai, Ele não responderá pelo Filho na condição de salvação, nem tampouco pela esposa, nem tampouco por alguém da sua família, porque a Bíblia diz que Deus não terá por inocente. Deus, Ele não terá por inocente ninguém. Queridos, é tempo de nós erguermos as nossas cabeças. É tempo da igreja fazer essa reflexão nesta noite e verdadeiramente anunciar o reino de Cristo, anunciar a volta do Senhor Jesus, porque ela está aproximando. E o Senhor há de cobrar de nós. Quem sabe nesta noite as nossas dificuldades estão em negar a nós mesmos. Quem sabe nesta noite é o que nós precisamos deixar na presença do altar, deixar no altar do Senhor as nossas próprias vontades. Para Senhor, toma a minha vida, toma o meu caminhar, e a partir de agora eu quero ser um verdadeiro seguidor do Senhor. Eu quero ser um verdadeiro adorador ao Senhor. Porque, queridos, o Senhor Jesus, Ele, quando dizia essas palavras para aquelas pessoas que interrogavam, certamente muitos deles ali havia um tempo que estava seguindo, havia tempo que estava do lado de Jesus. Quem sabe como aquele homem que esperava ali por 38 anos por uma cura, por uma solução. Quem sabe também algumas pessoas que seguiam Jesus não tinham, quem sabe, alcançado os seus objetivos, mas lhe faltava alguma coisa, lhe faltava verdadeiramente entender que para seguir, para ser verdadeiramente seguidores de Jesus, nós precisamos viver e buscar Ele em amor. E quando isso chega até nós, fica difícil, porque nós estamos muito ocupados com nós mesmos, estamos cheios de nós mesmos. E aí, quem sabe nesta noite, se nós estivéssemos juntamente com aquela multidão ali que o seguia, será que nós não teríamos também de apresentar ao Senhor algum outro problema, algum outro motivo, para depois nós seguir Ele como Senhor? Qual
seria talvez a sua justificativa diante do Senhor? E sabe, alguém poderia dizer: olha, Senhor, eu também estou orando para essa situação, estou buscando, estou querendo, quero te servir, eu quero ser o seu seguidor, mas eu preciso primeiro fazer tal coisa. Eu preciso fazer isso e depois te seguir. E Jesus diz: olha, jovem, olha, homem, olha, senhora, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, ele não serve, ele não está pronto para o reino de Deus. E esta palavra nesta noite, ela possa, em nome de Jesus, alcançar vidas aqui pelo poder do Espírito Santo de Deus, que precisam verdadeiramente fazer essa análise dentro de vocês, dentro de nós, como igreja do Senhor, porque é noite onde Deus requer que cada um de nós negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Porque verdadeiramente, quando nós formos sinceros em fazer isso, aí essas recompensas do Senhor, elas acontecerão nas nossas vidas. Elas acontecerão verdadeiramente nas nossas vidas. Porque Deus, Ele não é devedor de ninguém. Tudo aquilo que nós fizemos na obra do Senhor, todo o seu esforço em negar a si mesmo, tenha convicção, tenha certeza que Deus está contemplando o seu esforço. E com certeza, queridos, a recompensa do Senhor, ela virá na sua vida. O refrigério do Senhor chegará na sua vida, porque Deus, Ele é fiel para cumprir com as suas palavras. Queridos, eu pude entender também que nessa nossa jornada como igreja do Senhor, nós muitas vezes, o que nos leva a ocultar, a falar de Jesus, é simplesmente o ato de estarmos muito envolvidos com outras coisas deste mundo. Por isso que Jesus disse que ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás. Eu pude, queridos, ter uma experiência própria, poucos dias atrás, quando me veio na mente esse versículo. Eu estava em um campo, fazendo uma demonstração com uma determinada máquina que faz plantio, e eu pude entender que existe, queridos, quando Jesus disse esse versículo aqui, Ele também tratou isso com pessoas simples, com pessoas que viviam no campo. E eu entendi, eu pude perceber que no momento do plantio, queridos, a pessoa que está conduzindo a máquina, ou até mesmo o animal que havia muito tempo atrás, plantio, onde as pessoas utilizaram animais para fazer esse tipo de plantio. Quando a pessoa, no ato que ela olha para trás, ele não consegue manter um alinhamento daquele plantio. Da mesma forma, é nós no reino de Deus. Quantas e quantas vezes nós estamos aqui servindo e seguindo a Cristo, mas alguma coisa lá fora, lá no mundo, faz com que o servo do Senhor olhe para trás. E nesse exato momento que olha para trás, alguém pode tropeçar e cair. Por isso, o texto que Jesus disse aqui é que essas pessoas, elas não servem, elas não estão preparadas para o reino de Deus. Então, queridos, nesta noite, é noite onde verdadeiramente o Espírito Santo de Deus quer erguer a sua cabeça, quer erguer os nossos olhos para olhar simplesmente para frente, simplesmente
Mas Deus, através da sua graça, Ele quer nos alimentar nesta noite, Ele quer motivar a cada crente que aqui se encontra, Ele quer verdadeiramente te dizer que a recompensa dEle é fiel, a recompensa do Senhor é certa na vida daqueles que verdadeiramente são fiéis à sua palavra e se esforçam em ser verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Porque verdadeiramente, queridos, a palavra de Deus, ela tem se cumprido nos nossos dias. E é importante que nós, como salvos, como igrejas do Senhor, como lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós precisamos acordar. Porque ainda há tempo, ainda é tempo de nós anunciarmos o reino do Senhor Jesus. Ainda é tempo. Talvez muitas pessoas aqui não tenham essa oportunidade. Talvez está estacionado, mas o Senhor Jesus quer te incomodar nesta noite para fazer algo para o Senhor, para verdadeiramente tornar um seguidor autêntico do Senhor, deixando para trás as coisas para trás ficam. Queridos, apresente-se a Deus nesta noite. Apresente a Deus a sua vida. Olhe para dentro de você mesmo e veja o que está precisando ser mudado. Veja o que está precisando ser abandonado. Contemple a sua vida e veja a luz de Cristo em você. Porque diz a palavra do Senhor que aquele que, o versículo de número 12 que eu disse, aquele que segue a Jesus, querido, ele não anda em trevas, mas ele tem, querido, a luz da vida, aleluia, ele tem a luz da vida. Então, em momento algum, o inimigo, as trevas, pode dominar a sua vida, você estando com a luz da vida. Em momento algum, as trevas terá poder sobre as nossas vidas. E a igreja do Senhor desfruta desse privilégio. Então, quem sabe, alguma situação adversa pode ter chegado na vida de alguns aí e levado o pensamento, ficar abatido, entristecido, mas o Espírito Santo de Deus nesta noite quer te alegrar, quer trazer na sua mente, quer trazer na sua memória que a recompensa do Senhor é para você, é para a igreja dele, aleluia. Queridos, para você que também nos visita, para você que nesta noite saiu do seu lar e falou: hoje eu quero ir à igreja. Quem sabe muitos vêm aqui com o coração sincero, porque eu creio nisso, eu creio que a palavra do Senhor trabalha, mas o Espírito de Deus também te incomodou e falou: hoje você vai até a casa de Deus. O Senhor Jesus aguarda uma decisão sua. O Senhor Jesus espera que nesta noite homens corajosos, mulheres corajosas, jovens valorosos possam dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser o seu seguidor autêntico, quero ser verdadeiramente o seu servo nesta noite. Não perca a oportunidade. No momento em que o apelo for feito, meu querido, se você ainda não é um seguidor do Senhor Jesus, é o momento onde você precisa verdadeiramente se colocar no lugar, na dispensação de Deus e entregar a sua vida a Ele, porque Ele tem galardão, Ele tem uma bênção especial para você se tornar hoje igreja do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue dando a cada um de nós a condição de cada dia melhorar as nossas vidas, a nossa conduta como homens, como mulheres do Senhor, e que assim o Espírito Santo dele se alegra com cada um de nós, em nome de Jesus. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus, e que cada um de vocês tenha uma semana na bênção, na dispensação
do Senhor. E peça ao Senhor para nessa semana você desafiar você mesmo e abandonar e negar as suas próprias vontades em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite para a glória do Senhor. Amém?